Senhor, como é bom estar aqui, Senhor, com os teus filhos. Como é bom saber que o Senhor tem chamado outros filhos, Pai, para fazer parte da tua casa, Senhor Deus. Nós te louvamos por esse momento tão especial, Senhor. Muito obrigado por essa festa que nós estamos fazendo aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de podermos compartilhar desse amor tão grande que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Que bom que nós estamos aqui. Amém? Que bom que eu estou vendo algumas pessoas que eu não conhecia, né? Pelo menos pessoalmente. E queria agradecer porque vocês receberam os nossos irmãos nas suas casas. E eu queria louvar a Deus por isso. Porque a palavra de Deus diz que quando nós abrimos as portas da nossa casa, a paz que está naquelas pessoas ficam dentro da nossa casa. Amém? Então eu queria dar uma salva de palmas. Nós dessemos uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês durante essas 7 semanas. Sim ou não? Falou? Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco hoje. E ser algo muito especial, aquilo que Deus quer falar com a gente. Amém? Aleluia. Eu queria falar com você hoje sobre decida acreditar. Tenha coragem. Você pode repetir isso comigo? Decida acreditar. Tenha coragem. Aleluia. Nós vamos falar, o que nós vamos falar aqui está baseado lá em Mateus capítulo 14. Do versículo 27 até o versículo 33. Nós vamos aos poucos, nós vamos vendo cada particularidade nesse texto, mas eu queria contar um pouquinho do contexto dessa história. Essa história é uma história que todos nós talvez já tenhamos ouvido. Mateus capítulo 14, de 27 a 33, que fala sobre quando Jesus anda sobre as águas. E Pedro, o apóstolo Pedro, vai e também anda sobre as águas. Quem já ouviu essa história? Muito bem, muitos ouviram. Então, o contexto aqui desse texto que nós vamos verificar hoje é Jesus está iniciando o seu ministério. João Batista, que foi aquele que foi o precursor de Jesus, ele tinha acabado de morrer. Então Jesus vai assumir o seu ministério, começa a pregar, e o seu ministério começa a crescer. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, assim como você foi curado, assim como você foi liberto. Pessoas naquele tempo foram também. E o ministério de Jesus então começa a crescer. As pessoas vão atrás de Jesus, as pessoas querem estar perto de Jesus. E num desses momentos Jesus está em um lugar muito ermo, deserto, e ali já fica tarde e eles não têm o que comer. Então Jesus faz a multiplicação dos pães. Lembra disso? Jesus multiplica os pães com 5 pães e 2 peixes. Jesus faz com que aquela refeição se torne num banquete para mais de 20 mil pessoas. Milagre que Jesus fez. Você acredita em milagres? Eu também acredito em milagres. Eu vejo milagres que acontecem na sua casa, que Deus está fazendo. Amém?
Esse mesmo Jesus está fazendo coisas na sua casa, na minha. É o mesmo Jesus. Então, depois que Jesus faz esse milagre, muitas pessoas estão ali. Jesus dispensa as pessoas, vão para as suas casas, mas os seus discípulos ficam com ele. E Jesus iria para uma outra cidade, chamada Betsaida. Ficava perto do lago de Genezaré. E Jesus fala para os seus discípulos assim: olha, pegue o barco e vá indo para lá, porque eu vou para o monte, eu vou orar um pouco e depois eu vou. E aí os discípulos pegaram o seu barco, foram, e quando eles estavam, esse texto narra isso, quando eles estavam no meio do mar da Galileia, que era o lago de Genezaré, é o mesmo, o que acontece? Vem uma tempestade muito forte sobre o barco. Vento forte, ondas altas começam a vir sobre aquele barco. E eles estão apavorados ali dentro do barco. Eles não sabem o que fazer. Eles não têm como resolver aquela situação. Então, de repente, eles veem uma pessoa vindo andando sobre as águas. E esse alguém era Jesus. Vem andando sobre as águas. E Jesus fala: calma, fiquem calmos. E Pedro, então, lá no versículo 27, Jesus fala para aqueles homens, fala assim no versículo 27: coragem. Mateus 14, 27. No meio daquela tempestade, eles aterrorizados, pensando que Jesus era um fantasma, que fala isso. Geralmente, quando a gente não sabe algumas coisas que estão acontecendo na vida da gente, a gente fica meio aterrorizado e preocupado. E eles estavam assim. E aí Jesus, eles gritam de medo, e Jesus imediatamente fala para eles, versículo 27, coragem, sou eu. E eu queria falar isso com você hoje. Jesus está falando isso para você hoje. Aleluia. Seja o que for que está acontecendo na sua casa, aleluia, na sua família, o mesmo Jesus está falando para nós isso hoje. Coragem, sou eu. Aleluia. Não tenha medo. Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você? Coragem. Jesus está falando: sou eu. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? Aleluia. 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 E aí o que acontece? Pedro está dentro do barco, com medo, aterrorizado. E aí ele vê Jesus passar, e aí ele fala assim: se você realmente é Jesus, manda eu ir com você e andar sobre as águas. Aí o que Jesus fala para ele? Vem. E Pedro teve coragem e foi. E aí ele começou a andar sobre as águas. Amém? Amém. E aí ele, de repente, ele escutou o vento, começou a se preocupar com o vento, começou a ter medo e começou a afundar. Jesus pega nas mãos de Pedro e o levanta, assim como ele quer fazer com você hoje. Amém? Amém? Amém. Pegar na sua mão e te levantar. E aí a Bíblia relata aqui, nós vamos ver isso de uma forma mais minuciosa. Fala que quando Jesus entra no barco onde eles estavam, a tempestade passa, o vento passa, a chuva passa, as ondas ficam normais. E é isso que vai acontecer com você. É isso. Você crê nisso? É isso que vai acontecer com você. Mas
para isso acontecer, para Pedro andar sobre as águas, ele teve que ter coragem. Amém? Ele que teve que ter coragem. Então, vamos imaginar uma coisa. Imagine que você ganha uma bicicleta. Alguém te deu uma bicicleta. E você queria tanto ter uma bicicleta. E aquela pessoa vem e te dá, te presenteia com uma bicicleta. Agora imagina se aquela bicicleta que você tem, imagine que você não sabe andar como o Du sabe andar de bicicleta. Não é? Imagina, você ganhou uma bicicleta, mas você não sabe andar de bicicleta. O que você precisa fazer? Aprender a andar de bicicleta. Porque senão você vai ter uma bicicleta em casa, mas você não vai poder usufruir daquela bicicleta, porque você não sabe andar. Sabe de uma coisa? Jesus na cruz te deu a salvação. Aleluia. Jesus te deu a salvação. Amém. A Bíblia fala que nós não fizemos nada. Não tínhamos condições de comprar nada, de fazer nada. Então Jesus veio e nos deu a salvação. Amém. Então agora, durante essas 7 semanas, você recebeu essa bicicleta, recebeu a salvação, recebeu essas informações na sua casa de paz. Os nossos irmãos foram lá, falaram de Jesus, falaram de Lázaro, falaram de Zaqueu, falaram de Marta e Maria, falaram de tantas coisas. E você ouviu a palavra de Deus, aquilo encheu seu coração. E você então foi recebendo essa bicicleta que Deus te deu. Agora o que você tem que fazer? Você tem que ter coragem. Amém? Amém. Eu lembro que quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu caí tanto para poder andar. Mas eu me levantava e pegava de novo e começava a andar de bicicleta. Até que chegou um dia que eu andei de bicicleta. Amém? Isso aconteceu com você também. Foi fácil aprender? Foi fácil aprender a andar de bicicleta, Du? Hein, Du? Não foi fácil. Eu também não foi fácil para mim. E eu queria te perguntar uma coisa. É fácil acreditar que a salvação de Jesus veio sobre você? Não é fácil. Mas assim como nós aprendemos a andar de bicicleta, você precisa aprender a andar nessa salvação que Deus te deu. Não é fácil acreditar. Por alguns motivos não é fácil. Muitas vezes as pessoas têm uma formação familiar que os leva a não crer, ou a crer em outros deuses. Não é fácil. Então às vezes a gente vê as pessoas falando para os outros assim, fala assim: é só você crer, rapaz. Não é? Como se crer fosse a coisa mais simples do mundo, mas não é. Crer não é fácil. Muitas vezes as pessoas tiveram desilusões com seus pais. A referência do pai, a referência da mãe, é aquilo que nos leva a pensar em Deus. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no pai. E aí, quando o pai não é um bom pai, qual é a referência que nós temos? Deus não é um bom Deus. Então muita gente hoje tem dificuldade de acreditar em Deus porque não teve uma boa referência de pai ou de amigos.
amigos que decepcionaram. A pessoa confiou tanto naquele amigo, confiou tanto naquela amiga, acreditou tanto, contou os seus segredos, abriu o seu coração, e aquela pessoa vai e conta os segredos dela para outros. Então isso traz desilusão, então leva a pessoa a não acreditar, a não crer. E muitas vezes também preconceitos podem levar as pessoas a não crer em Deus. Já tem um conceito formado dentro dela, e isso a leva a não experimentar aquilo que Deus quer fazer na vida. Então, eu queria desafiar você hoje. Eu queria desafiar você a crer e a se tornar um seguidor de Jesus. Você tem coragem? Você está falando de coragem? Eu queria desafiar você. Mas para isso é preciso ter coragem. Olha o que Jesus fala para aquelas pessoas que estavam dentro do barco, no versículo 27. Vamos lá, Mateus 14, 27. Coloca aqui no telão. Mateus 14, 27. No meio daquela tempestade, Jesus fala assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Então você precisa ter coragem para seguir Jesus. Amém? Amém. É fácil, pastor? Não é fácil. Mas eu sei que você pode. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro do seu coração. Então nós não estamos sozinhos. Então nós podemos sim, podemos seguir Jesus. Podemos sim, podemos ter coragem. E eu queria que a gente olhasse aqui bem rápido, alguns pontos importantes aqui que fizeram com que essas pessoas vencessem essa tempestade, que fizeram com que elas tivessem coragem. Eu queria ver algumas coisas. O versículo 28 dessa história fala assim: Senhor, disse Pedro que estava dentro do barco, fala para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Obrigado. Eu acredito que Pedro pensou assim. Isso não está na Bíblia, mas é algo que eu pensei. Talvez Pedro tenha pensado assim, porque Pedro, ele era discípulo de Jesus. Pedro era discípulo de Jesus. Pedro andava com Jesus. E talvez Pedro tenha pensado assim: bom, eu já sei andar, eu sei seguir Jesus na terra, o Mestre Jesus, eu o sigo na terra, lá no dia a dia, mas agora eu quero segui-lo sobre as águas. Você quer ter coragem para seguir Jesus? Então você precisa pensar grande. Amém? Amém. Você não pode ficar pensando pequeno, você tem que pensar grande. Amém. Você tem que ir além da sua condição financeira. Você tem que ir além da sua idade. Você tem que ir além dos seus limites. Você tem que ir além da sua formação, dos seus diplomas. Você tem que ir além. Ouse ir além do natural, daquilo que você pode ver, daquilo que você pode tocar. Para seguir Jesus, você tem que ir além dessas limitações. Deseje sair de onde você está
e como você sempre foi. Amém. Valem. Amém. Amém? Então, decida hoje dar um passo de fé na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Está na hora de mudar. Se você fizer as coisas que você sempre fez, as coisas não mudarão. Pense bem, quantos anos você tem? 30, 40, 50, 70, 80? As coisas não mudaram. Talvez porque você sempre faça do mesmo jeito. E Deus hoje, o Espírito Santo, fala para você: é necessário ir além. Como Pedro fez. Pedro falou: eu não vou ficar nesse barco, eu vou além. Eu vou mais longe. Então, decida dar um passo de fé. Primeira coisa, quer ter coragem? Decida dar um passo de fé. Amém? Aleluia. Versículo 29, logo no comecinho, na parte A, Jesus fala para Pedro: venha. Simples para Jesus, não? Venha. Sabe, nós cremos que nós somos o corpo de Cristo. Essa igreja crê que nós somos o corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo está ao lado do Pai, em corpo, lá. Mas Ele falou que nós seríamos aqui o corpo dele, nós faríamos o que Ele fez. E sabe, foi pessoas na sua casa 7 semanas. Então eu creio que Jesus foi na sua casa por 7 semanas. Você crê nisso? E nessas 7 semanas Jesus te convidou para algo sobrenatural na sua vida. Algo diferente. Um relacionamento pessoal de amor eterno com Ele. Ele não foi lá te chamar para uma religião. Ele não foi lá te chamar para um encontrozinho qualquer. Ele foi lá te chamar para você mudar eternamente o seu destino. Será eterno. Estaremos eternamente com Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós decidimos andar com Ele, a Bíblia fala que nós estaremos eternamente com Deus. Então, mais uma coisinha que nós precisamos fazer para ter coragem. O que Jesus falou aqui? Venha. Amém? Então você precisa ter coragem, aceitar o convite de Jesus. Você tem coragem? Eu sei que você tem, porque você não está sozinho nessa. O Espírito de Deus está dentro de você. Seguindo aqui nesse versículo, fala assim: respondeu ele. Jesus falou: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Presta atenção nisso. Pedro decidiu sair do seu barco. Aquele barco trazia conforto, trazia segurança no meio daquelas águas turbulentas. E eu queria te perguntar hoje:
O que te traz conforto e segurança? O que te traz? Reputação? Talvez um bom emprego? Talvez boa escolaridade? O que te traz segurança? Eu quero te falar que seja o que for que te traz segurança, não basta. Amém. Pedro teve que sair daquilo que ele julgava ser a sua segurança e o seu conforto. Então, a palavra de Deus está te desafiando hoje a você sair daquilo que sempre te deu conforto e segurança, mas que não te dá conforto e segurança. É algo aparente, na verdade não dá. Então, uma outra coisinha que você precisa fazer para ter coragem é: saia da sua zona de conforto. Qual é? É a família? Todo mundo pensa do mesmo jeito, então você está lá. Talvez a gente tenha que pensar diferente. Talvez a gente tenha que seguir um caminho diferente. Pedro resolve sair. E então ele vai lá e se encontra com Jesus. O versículo 30 fala assim: mas quando reparou no vento, veja bem, Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, e está andando lá com Jesus sobre as águas, mas aí de repente ele começou a prestar atenção no vento, nas águas, nas ondas altas, e aí ele ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Quando você perde o objetivo na sua vida, você começa a afundar. Quando você perde o foco, você começa a afundar. Quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas e para o vento, ele começou a afundar. Então, mais uma coisa que nós precisamos fazer para ter coragem: elimine toda distração que tire o seu foco de Jesus. Aleluia. Amém. Seja o que for. Amém. Pessoas, Glória a Deus. crenças, religiosidade, Glória a Deus. seja o que for, você precisa parar de olhar para essas coisas como Pedro estava fazendo, olhando para o vento, sentindo o vento. Você precisa parar de olhar para essas coisas e olhar para Jesus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Olhar sempre em direção a Jesus. Versículo 31 fala assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe o que me deixa cada vez mais apaixonado por Jesus? Porque Jesus nunca desiste de homens como eu e como Pedro. Nunca.
Ele nunca desiste de homens de pequena fé. Amém. Ele sempre vai e faz o que ele fez com Pedro. Pedro grita, e aí Jesus vai e estende a mão. Jesus está estendendo a mão para você hoje. Eu não sei se você é como Pedro, eu sou. Tenho pouca fé. Mas graças a Deus, que a minha salvação não depende da minha fé. Depende do que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso. É isso. Então, mais uma coisa que nós precisamos fazer para ter coragem: confie em Jesus, porque nele não existe decepção. Ele não vai te decepcionar. Nunca vai te decepcionar. Talvez você tenha tido algumas decepções, talvez até em igrejas, talvez até com pastores, mas eu quero te dizer que Jesus não decepciona você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque eu posso confiar nesse Jesus. Ele não vai me decepcionar. E o versículo 32 fala assim: quando entraram no barco, o vento cessou. Quando quem entrou no barco? Jesus e Pedro, porque Pedro estava andando com Jesus lá. Então, quando Jesus entra junto com Pedro no barco, as coisas mudam. Deixe Jesus entrar e permanecer na sua casa, na sua vida. Sabe, nessas 7 semanas, você teve informações, Jesus falou com você. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa deixar que as coisas de Deus permaneçam com você. Continue com Jesus. Amém. Olhe para Ele. Os ventos que estão vindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, esses ventos cessarão. Quem crê nisso? Eu creio. Quando você continuar a andar com Cristo, caminhar com Ele, procurar entender aquilo que Ele fala para você, para a sua vida, então os ventos cessarão. Amém. E o versículo 33 fala assim: então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você vai querer ficar ouvindo o que Deus fez ou está fazendo na vida de outras pessoas? Ou você vai experimentar aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Aquelas pessoas declararam: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. O que você vai declarar? Que Ele é o seu Deus, o seu Salvador, e você o obedece. Você caminha com Ele. Ou você vai ficar esperando no outro ano ter mais uma casa de paz, e aí de novo vão lá falar de Jesus? Você pode experimentar tantas coisas caminhando com Jesus. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje, agora é o dia da decisão. Temos que tomar uma decisão diante daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Precisamos. Eles falaram assim: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus.
Então, para você ter coragem, você precisa declarar a sua fé. Fazer como eles fizeram. Amém? Hoje é dia de decisão. O que você fará? O que você fará? Você vai deixar guardada a bicicleta? Ou você vai andar nela? Amém. Usar todas as marchas? Você vai caminhar nessa salvação que Deus te dá? Ou você vai ficar ouvindo o que Deus está falando, fazendo na vida dos outros, das outras pessoas? É isso que eu queria perguntar para você. É dia de decisão. Precisamos tomar uma posição. Você vai andar na bicicleta da salvação? Você vai ter coragem de fazer isso? Ou você vai deixá-la lá encostada por mais um tempo? Romanos capítulo 10, versículo 9 fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu queria hoje dar a oportunidade para você que veio, de você pegar a sua salvação e começar a caminhar com ela. Você pode fechar seus olhos, nós vamos orar. Queria orar com você. Eu não quero que você se sinta acuado nem constrangido. Meu desejo aqui não é fazer isso. Mas eu preciso dar uma oportunidade para você, de você num passo de fé decidir a sua eternidade. Falar: Jesus, eu decido caminhar contigo. Eu entrego a minha vida a ti. Eu declaro que tu és o meu Senhor. Eu creio no meu coração que tu és o meu Senhor. Eu queria perguntar isso para você hoje. Você quer fazer isso hoje? Eu queria orar com você. Se você quiser fazer isso, você levante sua mão. Eu quero orar com você. Alguém quer fazer isso? Amém? Mais alguém? Mais alguém? Amém? Mais alguém? Talvez você já foi em tantos lugares, já tentou tantas religiões, tentou tantas coisas, mas sabe, a questão não é a religião, a questão é quem é que eu estou seguindo. É Jesus. Mais alguém? Você que levantou a mão, eu queria que você ficasse em pé. Eu vou orar com você. Fique em pé. Aleluia. Eu queria que alguns irmãos olhassem para as pessoas que estão em pé, fossem lá e ficassem ao lado deles. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Mais alguém? Eu não quero expor você. Eu não quero expor você, mas é preciso ter coragem. Hoje é preciso ter coragem. Coragem para falar: Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Mais alguém? Mais alguém? Alguém que está aqui, que já foi tão usado por Deus. Deus já fez tantas coisas através de você, mas você deixou, se esfriou. O Espírito Santo está falando: agora é hora de você voltar para o seu lugar. O que você fazia,
você vai fazer ainda mais. Alguém quer fazer isso hoje? Tem tanta gente desgostosa, porque estão falando tantas bobagens por aí, pseudo-pregadores, trazendo pseudo-mensagens que não transformam vidas. Mas eu queria falar para você, Deus quer usar de novo você. Alguém? Aleluia. Nós vamos orar. Vamos orar para as pessoas. Põe as mãos sobre elas, você que está do lado dela. Pai, nessa hora nós oramos por essas irmãs que se entregaram a Ti. Pai querido, que Tu estejas fortalecendo com o Teu Espírito, que Tu estejas trazendo luz no seu coração, no coração dessas pessoas. Que a Tua paz reine nestas pessoas. Eu queria que vocês falassem o que a palavra de Deus diz. Eu queria que vocês repetissem isso comigo, vocês que estão de pé. Eu queria que vocês falassem assim: Senhor Jesus, nessa noite eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio em meu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que Ele é o meu Salvador. Eu creio que nessa hora o meu nome está sendo escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem sentar. Aleluia. Depois eu queria que vocês, as pessoas que foram aí, os semeadores dessas irmãs, já conhecem, tragam o nome pra gente, a gente vai orar. Nós vamos continuar conversando com vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Faz o milagre.